Estamos conversando aqui com Fabiana Agra, autora do livro As Andanças de Antônio Silvino pelo Sertão do Seridó e Curimataú. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que nos acompanha, entrou agora no canal, está assistindo esse papo, mas não é inscrito. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a programação nos grupos de amigos, do trabalho, do seu curso, da sua escola. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. Existem outros programas, outros canais que também retratam a temática do cangaço. É interessante assistir outras propostas para que você possa fortalecer cada canal, cada programa. Fabiana, vamos entrar um pouco na obra. Ok. Andanças de Antônio Silvino pelo Sertão do Seridó e Curimataú. Você já deu uma entrada aí. Você disse que uma das fontes que você trabalhou foi o jornal, né? Além da imprensa, quais outras fontes serviu de base para você construir sua obra? A imprensa, diga-se de passagem, o Norte, né? Jornal Norte, que era um jornal de oposição, porque o Jornal União, eles não iriam jamais contar o que estava realmente acontecendo pelos sertões. Livros, vários livros, dezenas de teses e dissertações, que eu sempre gosto, minhas obras, eu sempre me baseio, a principal fonte de pesquisa é a tese e a dissertação, porque já passou por uma banca de professores, estar na universidade é uma coisa séria, né? E, como eu te falei anteriormente, Lemuel, a base maior desse livro no caso, o livro do Dr. Sérgio Dantas, né? Antônio Silvino, O Homem, o Mito, e o livro de Raul Fernandes, que é a passagem, né, de Antônio Silvino pelo RN. Mas, assim, eu acredito que, olhando aqui nas referências biográficas, e muito que eu não coloquei nas referências, acho que cerca de 100, entre livros e teses, dissertações e artigos, acho que mais de 100, né? Fabiana, a gente que conhece um pouco da história de Antônio Silvino e do cangaço sabe que o Antônio Silvino ele esteve no Rio Grande do Norte, na região do Seridó, em várias ocasiões. Sim. O que atraía Antônio Silvino para o Rio Grande do Norte? Inclusive, ameaças de ataque a sul, região aqui mais a oeste, inclusive boatos à época de que ele viria ou teria vindo até Mossoró. Mas a gente sabe que a zona de atuação dele estava entre a Paraíba e Pernambuco. O que atraía Antônio Silvino para a região, principalmente do Seridó? Primeiro, Antônio Silvino passou de 1901 até 1910 sem botar os pés no Rio Grande do Norte devido ao famoso fogo da pedreira, né, que aconteceu em Caicó. Desculpe. Mas aí depois, em 1910, quando ele assassinou o sargento, o Maurício, né, o Alferes Maurício, da polícia da Paraíba, isso foi na cidade, hoje em dia é em Gurjão, né, na zona rural da atual cidade paraibana de Gurjão, que fica no Cariri paraibano. Então, ele saiu de Gurjão, passou em Soledade, depois de Soledade ele entrou no Rio Grande do Norte, já fugindo das volantes da Paraíba. Como no Rio Grande do Norte, até então, não se ouvia mais falar nele, ele ficou tranquilo, ele já tinha pessoas que escondiam, já tinha coiteiros, já tinha contatos no Seridó do Rio Grande do Norte. A partir de 1910, portanto, Lemuel, até 14, até a prisão dele, ele passa a atuar bastante no Rio Grande do Norte, né? Tem casos assim, esse caso aí de Açu, tem o caso da baronesa, né, aí da região de Açu, que inclusive preferiu pagar o que ele exigiu, com medo que ele fosse atacar a sua fazenda, né?
Nós temos várias, o livro eu falo de várias passagens de Antônio Silvino, né, pelo Seridó, pelo Jardim do Seridó, por Currais Novos, o próprio Caicó, e também outras regiões do Rio Grande do Norte. Antônio Silvino, ele tem essa característica que a gente não vê muito nos outros cangaceiros. Ele foi um dos poucos cangaceiros que também adentraram na região da Zona da Mata, né, nos canaviais. Então, ele é um cangaceiro. Além do sertão, ele também é para a Zona da Mata. E eu fazendo pesquisa nesses jornais inéditos até então, eu pude ver que ele, inclusive, ele chegou até Pedro Velho, já litoral aí do Rio Grande do Norte, que faz fronteira com Mamanguape, na Paraíba. Ele chegou bem pertinho de Natal, né? Quando ele já estava se sentindo mais acuado, se eu não me engano, ele foi até até Mipibu, né? Então, Antônio Silvino ele tinha essa característica, né? E ele tinha grandes amigos, grandes coiteiros em Santa Cruz, né? Que no caso já é Trairi. Tinha coiteiro, um dos principais coiteiro dele era em Santana do Matos, né? Que fica mais, acredito que é região central aí, Potiguar. Então, a partir de 1910 as volantes no Rio Grande do Norte, elas eram, como não tinha até 1910, não tinha presença do cangaceirismo aí no estado, quando ele adentrou no estado novamente, ele ficou à vontade, praticamente ele não tinha perseguidores, né, no seu encalço. Só quando, em 1912, quando os governadores do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco firmaram um acordo de suas volantes, de suas polícias, cruzarem as fronteiras entre os estados, é que realmente ele começou a ficar acuado também aí no Rio Grande do Norte. Interessante, porque quando a gente estuda o cangaço, a primeira coisa que nós identificamos, em termos de Rio Grande do Norte, é associar apenas a Lampião. Né? Lampião e Mossoró. Lampião e Mossoró, exato. Lampião e Mossoró. Então, Mossoró tornou-se uma referência no estudo do cangaço pela resistência da cidade ao bando de Lampião. E aí, ouvindo e vendo você falar sobre Antônio Silvino e as cidades em que o cangaceiro Antônio Silvino percorreu, né? Quer dizer, são inúmeras as cidades do Rio Grande do Norte. Mais de, né? Só que eu detectei são mais de 20, ou seja, além do Seridó, né? Antônio Silvino, uma das cidades que ele mais andou foi Serra Negra do Norte, ele tinha amigos por lá, mas ele também ia muito na região da zona rural de Santana do Matos. Eu tenho aqui a relação, eu contei, e isso, claro, é o que a gente consegue nos jornais e também nesses dois livros que eu falei anteriormente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha ido em outras regiões. Santa Cruz ele ia muito, né? Inclusive, ficava hospedado na casa do Coronel Ezequiel, né? Então, assim, é porque a questão, Lemuel, é que as pessoas, quando vão estudar ou quando vão ler sobre o cangaço, elas pensam que só existe o cangaço lampiônico. Mas esse cangaço antes de Lampião é importantíssimo, inclusive para quem quer compreender a história desses nossos estados aqui, principalmente dos 4 estados que eu falei anteriormente, para quem quer compreender o coronelismo, para quem quer compreender a República Velha. Se você não estudar esse período do início das 2 primeiras décadas do século XX, pegando a atuação de Antônio Silvino, você fica sem compreender um retalho dessa história, né? Que é o cangaceirismo durante a República Velha, o início da República Velha, começando com Antônio Silvino. Agora, Fabiana, a presença de Antônio Silvino no Rio Grande do Norte, você falou em mais de 20 cidades. Isso. Tinha consequência, ele invadia, ele Olha, atacava, ele veja bem, quando eu saqueava, falo ou eram visitas cordiais para os coiteiros? Como era essa Não, ida? Essa quando eu ida? falo cidade, subentenda-se município, tá bom? Eu me Isso. coloquei
de uma forma que deu a entender realmente que ele ia às cidades. Ele era muito esperto, Lampião era do mesmo jeito. O grande erro de Lampião foi Mossoró, né, uma cidade maior. Ele não entrava nas cidades maiores, né? Ele entrava, ele ia para os municípios, mas ele ficava nas fazendas, né? Chegava em determinada fazenda, mandava alguém no povoado e dizia: faça a coleta ou colheita, né? Com os comerciantes, com os grandes do lugar. E aí de quem não desce, né? Quem não desce, ele. Aqui na Paraíba mesmo, ele aprontou poucas e boas na região do Brejo, né? Onde tinha os senhores de engenho. Eu conto aí no livro histórias em que ele simplesmente foi na casa do coronel lá, que não quis dar o dinheiro, e praticamente destruiu o comércio do homem, tocou fogo. Não é aquele cangaceiro cordial que eu estou falando, não. Ele era cordial desde que a pessoa desse o que ele exigia, né? O que ele exigisse. Senão, a coisa pegava fogo, né? A cordialidade tem um preço, né? Claro. Aí voltando, poucos povoados do Rio Grande do Norte ele frequentou. Dentre eles, destaca-se Serra Negra do Norte, né? Jardim do Siridó também. Jardim do Siridó, ele exigiu que a banda de música tocasse para ele. E tocaram, né? Mas, por exemplo, Currais Novos, o Coronel José Bezerra não queria conversa com ele. E ele respeitava, né? Ele não queria problema no Rio Grande do Norte. Porque o Rio Grande do Norte, para ele, era como se fosse um refúgio, né? Era como se fosse o lugar onde ele tinha paz. Então, ele fazia a coleta dele, mas não dessa forma agressiva como ele fazia em Pernambuco e como ele fazia na Paraíba. Claro que teve momentos que ele realmente pegou pesado, como a gente diz hoje em dia, mas, assim, as histórias que nós pegamos até agora é que aí no Rio Grande do Norte foi bem mais tranquilo em relação a Paraíba e Pernambuco. Fabiana, nós estamos caminhando para o final do nosso papo. Eu queria saber, queria que você informasse como as pessoas podem adquirir o seu livro, o site ou com você mesmo, se está nas livrarias. Desse mais informações de sua obra para que os nossos internautas pudessem ter acesso à sua pesquisa. Então, primeiro eu vou dizer rapidamente a constituição do livro, né? Isso. As 70 primeiras páginas, Lemuel, eu faço uma contextualização histórica e geográfica, né? Quando quase tudo era sertão, eu falo dos sertões, do desertão. Depois eu falo do Brasil que pariu esse cangaço. Que Brasil era esse, né? Que pariu o cangaço. Aí eu falo da Guerra dos Bárbaros, eu falo do bandoleirismo, do sertão dos nortes, das secas, né? Que era um catalisador para o cangaceirismo, dos coronéis da Guarda Nacional, falo da revolta quebra-quilos, falo de Canudos, falo da República, da abolição dos escravos, e falo desse nascimento do cangaço nos setores do norte. Só para, 70 páginas depois, começar a falar sobre Antônio Silvino. Aí vou falar dos primeiros cangaceiros que vieram do setor Silvino, dentre eles, Jesuíno Brilhante, que é aí do Rio Grande do Norte, né? Falo do padrinho de cangaço de Antônio Silvino, que era o Silvino Aires. Falo de Batistão, que é o pai de Antônio Silvino, que foi onde tudo começou. Aí vou contando a trajetória dele aqui em Pernambuco menos, mas mais na Paraíba e Rio Grande do Norte. E esse trajeto, de forma cronológica, eu também vou colocando os principais embates e combates entre o bando de Antônio Silvino e as volantes, né? Isso de 1899 até 1914, que foi quando ele foi preso em Pernambuco, em Taquaritinga, que hoje é Taquaritinga do Norte. E também falo dele na prisão, tem coisas bem interessantes. Ele ficou preso, né, de 14 a 37, e falo da volta dele ao Seridó depois que ele foi solto.
Mas o que é que ele veio fazer no Seridó depois que foi solto? Veio atrás do dinheiro dele, porque você sabe que esses cangaceiros, eles arrematavam, roubavam milhares de contos de réis e colocavam na mão de laranjas, né, de fazendeiros, de coiteiros. E ele, mais de 20 anos depois que foi preso, quando ele chegou por aqui atrás do dinheiro dele, não tinha mais ninguém. Muitos já tinham morrido, outros, os filhos desses coronéis, pediam documento e diziam: não, a gente não lhe deve nada. E ele foi, voltou, foi para Campina Grande, para a casa de uma prima, e morreu lá. Né? Essa é a história do livro. E como adquirir? Adquire comigo mesmo, né, no meu, através do meu WhatsApp, entre em contato comigo e eu mando pelos correios. Peço Você, desculpa que eu estou um você pouquinho não, me gripada. passa o seu WhatsApp, que eu coloco aí na legenda quando é, esse programa. É, 83, né, 98142-8365. 98142. 8365. Certo. Fabiana, eu sempre encerro o nosso papo pedindo ao nosso entrevistado para indicar uma obra, um documentário, um filme, para aqueles ou aquelas que querem começar a estudar o cangaço. Eu gosto de ousar. Algumas pessoas diriam um romance, mas eu gosto de ousar. Se você já quer começar com volume, com densidade, comece com Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo. É um livro muito gostoso de ler. Né? Esse, para mim, é o livro que eu indico. Agora, se quiser começar um livro sobre algum cangaceiro, aí eu indico o livro do Sérgio Dantas, o livro sobre Antônio Silvino. Inclusive, nos sebos, tem na internet para vender esse livro. E também outro livro que eu indico, que também fala sobre o cangaço e fala sobre um cangaceiro, que é aí da região de vocês, do Rio Grande do Norte, que é o livro de Honório de Medeiros sobre Jesuíno Brilhante. Então, esse livro de Honório de Medeiros, Jesuíno Brilhante, ele é um dos livros que eu considero essenciais para quem quer começar a estudar o cangaço. É um livro muito bem escrito, e é um livro onde Honório ele realmente não deixa ponta solta sobre o tema. Eu indico esses 3 livros. Bom, quero agradecer a Fabiana pela participação no nosso programa e eu abro para você, minha amiga, fazer suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez o espaço, né, Lemuel? É um espaço, assim, digamos que da mais alta seriedade, né, compromisso com o tema, e agradecer a todos que estão conosco, que vão ver esse programa depois e dizer que eu estou. A pesquisa é uma das coisas que mais eu gosto de fazer na vida, e que em breve eu estarei lançando mais um livro sobre o cangaço, dessa feita sobre o cangaceiro Chico Pereira, que é aqui da Paraíba, da região de Nazarezinho. Então, em breve, em julho faz 100 anos do ataque a Souza, né, pelo bando de Lampião, e dentre eles Chico Pereira é essencial nessa história. Eu acredito que eu vou lançar esse livro lá para o mês de junho do ano que vem. É isso. Se for em junho, já fica o convite para vir lançar aqui no Fórum do Cangaço. Né? O Convite nosso, aceito. o Convite nosso aceito. fórum é na primeira quinzena de junho e será um grande prazer para a nossa entidade, para a SBEC e para Mossoró recebê-la lançando essa segunda obra. Então, eu quero agradecer a Fabiana pela participação e agradecer em especial a você que nos acompanha semanalmente. Um forte abraço a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.